Graça e paz. A maneira como Deus trabalha na nossa vida nós precisamos amar a maneira como Deus trabalha. Uma época na China, o irmão Watmani, ele procurou a irmã que estava no encargo do discipulado com ele, a irmã Margaret Barber, e ele disse para ela: olha, minha vida não está bem, as coisas não estão caminhando. E ele fez algumas queixas para ela, e ela perguntou para ele: irmão Watmani, você ama a vontade de Deus? Não apenas se a gente sabe qual é a vontade de Deus, eu creio que todos nós aqui sabemos um pouco disso, não apenas se nós estamos fazendo a vontade de Deus, mas se nós amamos a maneira como Deus leva a nossa vida, não é? E nem sempre é como a gente planeja, graças ao Senhor, não é? Que Ele tem sempre um planejamento santo e poderoso para a nossa vida. E Ele promete no Salmo 32 guiar a nossa vida, instruir a nossa vida, e Ele tem feito isso com a vida da pastora Fúvia, do pastor Haroldo. É uma alegria estar aqui, né? Encontrá-los e revê-los, é muito bom. E eu fiquei alegre porque o pastor que levou o pastor Haroldo ao ministério foi meu pastor, e nós descobrimos essa boa notícia aqui. Mas o pastor que foi líder da mocidade dele também foi meu pastor. Então eu fui auxiliar do Zite, quando o Zite era pastor no Morumbi, e o Zite foi o homem que começou o discipulado na minha vida, e depois então ele me levou para o meu discipulador por mais anos, que foi o pastor Quencudo. E depois eu vim para Santo André e eu fui trabalhar como auxiliar do pastor Bartimeu, não é? Até que o Senhor decidiu recolher o Bartimeu. É bom estar aqui, ver o Douglas e sua esposa, já fui abraçá-lo ali, né? Alegria. Bom, eu venho nestes anos de ministério, eu venho trabalhando com missões, não é? Com a tarefa de dar o Evangelho aos povos que não ouviram o Evangelho. Nós estamos já com 2000 anos que nós recebemos, eu queria ler um texto, o mandamento de Mateus capítulo 28. Você tem a sua Bíblia, pode abrir comigo. Mateus 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Bom, eu venho trabalhando com este mandamento depois que, quando eu fui trabalhar com o pastor Luiz Augusto Zite, lá em Santos, antes de ir para Memorial, o Zite perguntou para mim: você tem... Ele mostrou um mapa do mundo para mim e falou: indica no mapa onde tem um povo não alcançado. Eu nunca tinha ouvido falar sobre um povo não alcançado. Eu falei: Zite, eu não sei. E ele falou para mim: você é pastor e não sabe onde tem um povo não alcançado? O que é o seu ministério? O ministério é com pessoas. Então, o meu primeiro batismo com missões, de maneira muito bíblica, foi com o pastor Zite. Ele falou para mim: olha, eu vou mandar você para o navio Dulos, você vai ficar lá 30 dias. O Dulos estava chegando em Santos naquele período, né? Primeira visita do Dulos ao Brasil, ele passou pela cidade maravilhosa, que é Santos, não é? A cidade maravilhosa é Santos, não esqueçam disso, né? O pessoal diz que é uma outra cidade, mas é Santos.
que nós somos de lá, né? E eu fiquei vários dias no navio, ouvindo, e Deus falando ao meu coração, e ali eu tive o meu batismo de missões. Meu discipulado começou ali. E quando nós encontramos este mandamento do Senhor, para ir aos povos não alcançados, então Deus nos levou para trabalhar com a Missão Avante. A Missão Avante foi fundada pelo pastor Kenkudo, um japonês que veio ao Brasil, naturalizado americano. Ele foi para os Estados Unidos garoto, o pai dele morreu na guerra, Estados Unidos e Japão. A mãe não podia criá-lo, ele veio para a América, foi criado por um tio que era budista. Fez universidade, fez faculdade de medicina. Na faculdade, um aluno, um colega de faculdade, um chinês, levou o japonês a Cristo. Como Deus trabalha, né? E discipulou o Kenkudo, investiu na vida dele e falou para ele: olha, Ken, eu não vou ao Brasil, eu sou um mantenedor, você vai ao campo missionário. E o Kenkudo veio. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele convidou 50 pastores para andar com ele no discipulado. Dos 50, nenhum pastor respondeu. Eu era o pastor 51, uma boa ideia. Então eu respondi e começamos a caminhar juntos. Esse médico que discipulou o Kenkudo e falou para ele: você vai para missões, está vivo. É um dos melhores médicos da área de doenças infectuosas. Hoje ele trabalha no Havaí, mas está com um projeto agora na África, com 82 anos. Não tem idade para Deus usar a sua vida. Deus usa aqueles que estão disponíveis. Deus usa aqueles que dizem: Senhor, eu estou aqui, e eu quero que o Senhor use a minha vida com poder, para a glória do Teu nome. Estamos aqui esta manhã para ouvir o Senhor perguntar a nós: a quem enviarei? Então nós podemos dizer juntos isto: Senhor, eu quero ir. Se você não vai para uma outra cultura, e nem todos vão a uma outra cultura, você vai ao seu prédio, você vai ao seu condomínio, você vai ao outro lado da rua, você vai à comunidade onde você está. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E aquele médico disse para o Ken: você vai, eu serei um dos seus mantenedores. O Kenkudo vai completar 50 anos de Brasil. Aquele médico continua sendo um dos mantenedores mensalmente por 50 anos. Por 50 anos. O Kenkudo foi vê-lo agora, depois que passou o período da pandemia. Ele disse: Ken, eu já estou indo para o final da minha carreira e a minha empresa está na mão dos meus filhos, mas eles sabem que o compromisso de gerar a empresa e de conduzi-la é para continuar investindo em missões para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, uma alegria estar aqui. Estou com o Mazé, o pastor Haroldo já falou, Fátima, nossa discípula. Obrigado, Fátima, pela companhia, né? A ela e o seu esposo, Júlio. Também estou aqui com o Alex. Alex, fica em pé um minutinho aí. Aí, Alex, obrigado, querido. Alex é um jovem que ele está em treinamento para sair com a Missão Avante, porque o Kenkudo fundou a Missão Avante, uma agência missionária que treina, recruta, trabalha em parceria com as igrejas e envia pessoas para essa declaração do capítulo 28 que nós lemos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, de todas as etnias, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Alex está se preparando, levantando mantenedores. Ele vai para a Espanha por 2 anos. Você pode ir com o Avante por 6 meses, por 1 ano, 2 anos, ou você pode ir por toda a vida, não é? Para dar a sua vida. Agora, por que, nessa introdução, por que missões? Porque, queridos irmãos, esse é um grande mandamento do capítulo 28, porque é um mandamento que tem o envolvimento de toda a terra, cada etnia, cada tribo, cada nação. Nós temos povos da terra, depois de 2000 anos de mandamento, que não receberam o Evangelho pela primeira vez. Não tem a Bíblia, não tem a Bíblia traduzida. Nenhum missionário esteve lá. Meu amigo Ronaldo Lidório estava em Gana, plantando igreja entre o povo de Gana,
E um dia ele recebeu lá 2 ou 3 homens que vieram e disseram para ele: olha, nós queremos que você vá à nossa tribo, há 7 dias caminhando daqui deste lugar. E ele contou a seguinte história para o Ronaldo: nós temos lá um local de culto, um antepassado nosso, alguns anos atrás, ele disse que um homem branco viria aqui, um homem de outra etnia, para falar desse espírito do alto, desse espírito maior, de alguém que vem do alto. Quando nós ouvimos que tinha um homem aqui de outro grupo étnico, e veio para falar de Deus, desse Deus que você está pregando, nós queremos que você vá até a nossa tribo. Ronaldo andou por todo aquele período. Quando chegou lá, o local de culto estava pronto, o local de reunião estava pronto, e eles então ouviram sobre Deus, e aquela tribo, aquele grupo veio ao Senhor pela pregação do Evangelho. Então, depois de 2000 anos de história, nós estamos precisando, olhando para os campos, como disse Jesus em João capítulo 4, os campos estão brancos. Isto para nós como igreja, irmãos, é uma grande oportunidade, mas também é um chamado para arrependimento. Nós pedimos perdão ao Senhor porque nós, hoje no Brasil, nós temos aproximadamente 300 mil igrejas evangélicas. Alguns talvez estão pensando em 500 mil igrejas evangélicas no Brasil. Em cada canto desta nação tem alguém pregando o Evangelho. Glória a Deus, que o trabalho missionário aqui progrediu, ele floresceu. O trabalho missionário deu fruto aqui, glória ao Senhor. Nós temos todo tipo de igreja, às vezes tem coisa boa, às vezes não tem coisa boa, não é? Tem igreja com boa doutrina, tem igreja com pastores sérios, como vocês têm aqui, às vezes não, mas o Evangelho está correndo pelo Brasil. Em 87, num grande encontro de missões aqui em São Paulo, o Brasil foi declarado não mais campo missionário, mas celeiro missionário. O Brasil era uma nação que recebia missionários para pregar o Evangelho. Hoje nós não precisamos receber missionários de fora, glória a Deus. Nós temos uma igreja que pode ir, nós temos gente que pode ir. Eu estava aqui olhando para vocês e pensando, quantos de vocês aqui esta manhã podem dizer a Deus: Deus, eu quero dar a minha vida para atravessar fronteiras geográficas, fronteiras linguísticas, fronteiras étnicas, fronteiras de grupos diferentes, para obedecer a este mandamento, quando Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos. É interessante porque o imperativo aqui não está no ide, o ide está no gerúndio, ele não pode ser traduzido assim. No gerúndio significa: para onde você vai, você prega o Evangelho. Essa é a ideia. Você vai para o trabalho, você prega o Evangelho. Você vai para o trânsito, você prega o Evangelho. Você vai para a fábrica, você vai para a empresa, onde você vai, você prega o Evangelho, você faz discípulos. No Novo Testamento não havia um departamento de evangelismo e não havia um departamento de discipulado. No Novo Testamento, pregar o Evangelho, fazer discípulos, era a mesma coisa. A ideia de pregar o Evangelho é trazer aquela pessoa para ser um pescador de homens. Como Jesus disse em Marcos capítulo 1, vinde após mim, eu farei vocês pescadores de pessoas, de vidas, de homens e mulheres, que Deus chama para o seu reino. Então nós temos este mandamento, para ir e fazer discípulos de todas as nações. Então é um grande mandamento, porque é um mandamento global. Quando nós chegamos lá na Memorial, a pastora Fúvia lembra disso. Memorial era uma igreja pequena, estava passando por muitas lutas, muitas batalhas. E um dia eu estava orando e jejuando, e eu perguntei para Deus: Deus, como é que a gente faz para esta igreja avançar? A Memorial precisava ouvir tudo o que vocês podem imaginar. Como Paulo diz em Atos capítulo 20, todo o conselho de Deus. Eu lembro que o Espírito Santo, naquele dia de oração e consagração, falou ao meu coração: dá uma dieta missionária para a igreja. Então, domingo de manhã eu pregava sobre missões, domingo à noite eu pregava sobre missões, quarta-feira eu pregava sobre missões, no culto de oração eu falava sobre missões, eu ia fazer um casamento, eu terminava com missões, um velório eu estava falando sobre missões.
aniversário, todo lugar. Alguém dizia para mim, bom dia, eu dizia, Mateus 28, 18 a 20, bom dia. Como vai, pastor? Marcos 16, 15, tudo bem? Como vai a sua vida? Lucas 24, 47. Como está a família? João 20, 21. Como está a sua vida? Gênesis capítulo 12, Salmo 97. Os mandamentos estão em toda a Bíblia. A Bíblia é um livro missionário, porque Deus é um Deus missionário. Aleluia! Deus é um Deus missionário. As cartas bíblicas foram escritas por missionários, para igrejas missionárias. A Bíblia fala de missões o tempo todo, de pregar o Evangelho, anunciar a glória de Deus que nós cantamos aqui. Então nós temos duas questões, inicialmente eu quero falar sobre isso. Primeiro, nós temos povos que não podem cantar, tudo é para ti, porque não sabem que Ele veio. Eu estava no interior do Senegal, perto da fronteira com um outro país, e você encontrava placas de propaganda da Coca-Cola e de outros produtos conhecidos mundialmente. Aquela gente nunca ouviu o nome de Jesus. Um dia, o missionário que estava comigo, nós fomos comprar uma película, um filme, né? Naquela época usava ainda máquina com filme, e sem pensar no que aquilo poderia produzir, eu falei sobre futebol. Estava conversando com ele, nós brasileiros, falei sobre futebol. Um menino que estava perto, que não entendia português, mas ouviu futebol. E ele começou a citar nomes de jogadores brasileiros. E o missionário falou para mim, olha, se ele encontrar uma bola, a gente não sai mais daqui. E o menino saiu correndo para procurar uma bola. Nós oramos, Senhor, nós não podemos ficar aqui, nós estamos indo para o interior, então que esse menino encontre a bola um outro dia. E o menino voltou triste, porque ele queria jogar bola, porque ele viu que nós éramos brasileiros. Então ele sabia o nome de jogadores, ele sabia sobre o futebol, mas eles não tinham ouvido o nome de Jesus, que nós cantamos aqui. Isso não incomoda o seu coração? Isso não... Eu estava num congresso de missões, pastor Haroldo, 93. O Dr. Russell Shedd, que vocês conheceram, já está com o Senhor, ele foi um dos preletores. Toda manhã era com o Dr. Shedd. E ele começou a sua reunião dizendo assim, a saudação dele era essa, graça e perturbação. Aí alguém no auditório disse, está amarrado, porque nós não queremos ser perturbados. Bom, nós não queremos perturbação do diabo, nós não queremos perturbação dos demônios, nós não queremos perturbação das trevas, e nós temos autoridade para dizer às trevas, aqui não é seu lugar, você tem que ficar do lado de fora e bem longe, em nome do Senhor Jesus. Mas nós queremos que Deus nos inquiete, nós queremos que o Espírito perturbe o nosso coração, nós queremos que nesta manhã nós experimentemos aquilo que Mateus fala do Senhor, que o Senhor vendo as ovelhas sem pastor, Ele teve compaixão, e a palavra compaixão ali é dor nas entranhas, dor nas entranhas. Então eu poderia saudá-lo esta manhã com graça e dor nas entranhas. Vocês não gostaram muito? Então, este mandamento, ele é um grande mandamento, porque ele fala sobre discipulado. E o discipulado é gerar filhos espirituais e levá-los para a maturidade. Esta não é tarefa apenas dos pastores, é tarefa de cada cristão. O mandamento é para cada cristão, o mandamento é para você. Você está salvo? Pode dizer amém? O Senhor é o seu Salvador? Você pode dizer amém? Então Ele tem dado um mandamento a você e a mim. A ordem aqui é para todos nós. Vocês vão e façam discípulos, preguem o Evangelho, gerem filhos. Então toma este filho e você vai levá-lo, vai conduzi-lo à maturidade. Então o nosso ministério é um ministério com pessoas, não é? Para a glória de Deus. Agora, nós temos um outro problema no campo missionário. Qual é o problema? Neste período que missões cresceu muito em todo o mundo, a obra missionária gerou muitas igrejas, só que muitas igrejas, milhares de igrejas no mundo, não cresceram. Muitos missionários tiveram que voltar,
era um projeto de curto prazo. Há muitas igrejas pequeninas em muitos lugares do mundo, onde não há pastores, não há líderes, e estas igrejas não têm recursos para ter o seu próprio pastor. Eu aqui já fui apresentado a 4 ou 5 colegas aqui. Vocês têm uma boa equipe, graças a Deus. Quem sabe uma parte dessa equipe podia ir para o campo missionário. Que lá em Antioquia, Deus chamou Barnabé, o mais velho, e Saulo, o mais novo. Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Estavam lá na equipe pastoral. É uma boa notícia essa? Oh Deus, nós não queremos abrir mão, não é? Então nós temos igrejas pequenas. Por exemplo, Alex vai para a Espanha, vai trabalhar em cidade onde não tem nenhuma igreja ou nenhuma semente do Evangelho. Nós temos o norte de Portugal, uma parte da Europa que precisa ser reevangelizada. Nós temos nações da Ásia, onde o Evangelho tem encontrado dificuldade para entrar. Onde a idolatria, onde a ação demoníaca, onde a visão do medo, como o pastor Haroldo falou, tem tomado os povos do mundo. O Evangelho liberta, irmãos. O Evangelho é libertador. O Evangelho traz para a nossa vida coragem, ânimo, traz força, traz vigor para continuar, para avançar em nome do Senhor Jesus. Então, quando eu olho para vocês aqui esta manhã, eu penso que alguns de vocês poderiam ir a estas igrejas pequenas, em alguns lugares do mundo, e ser, quem sabe ali, no momento certo, um pastor ali, uma pastora, treinando pessoas, discipulando pessoas. Eu estive numa igreja no norte de Portugal, com 4 pessoas, e eu era o homem que ia pregar naquela manhã. O irmão mais novo tinha 73 anos, e a irmã mais velha tinha 94 anos. O nome dela era Esperança. E eu pensei, o que é que eu prego para essa igreja com 72, 78, 80 e pouco? O que é que você prega para um grupo de crentes assim? Você não pode dizer, vai agora, irmão. Eles não vão. Não é? Normalmente não vai. Vamos lá, minha gente, vamos de casa em casa. Não, não vai. Você também não pode dizer, irmãos, fiquem prontos, porque a hora está chegando para ir embora. Também não pode dizer isso. Então, depois eu quero falar o que eu falei para eles naquela manhã. Então, no meu primeiro tempo aqui, então, eu queria desafiar vocês a ser uma igreja fortemente missionária. Pastor Haroldo, pastora Fúvia, os demais irmãos aqui. Porque se a igreja não é missionária, irmãos, o que é que ela faz? Se a igreja não prega o Evangelho está resumidamente definido por Paulo em 1 Coríntios. Jesus morreu e ressuscitou, e na ceia ele diz, ele voltará. O restante é enfeite da árvore de Natal. O Evangelho é que Cristo morreu, ele foi à cruz por você e por mim. Ele ressuscitou, e então Ele nos deu o seu Espírito, e Ele nos dá uma vida de poder e de autoridade. Ele nos dá uma vida para fazer discípulos e pregar o Evangelho, e sermos crentes cheios do Espírito Santo, cheios do fogo de Deus. Eu não sei como está a sua vida esta manhã, mas quando estávamos cantando aqui, cantai ao Senhor, a esse cântico tremendo, o Senhor falou comigo, não estranhe, eu não falo essas coisas publicamente, e não se escandalizem com o que eu vou dizer, mas quando estávamos cantando, cantai ao Senhor, o Senhor falou comigo, vamos dançar? Então, a minha alma, naquele momento ali, dançou com o Senhor. Vocês não viram, porque a alma não pode ser vista. Uma igreja que adora a Deus, como nós estamos fazendo aqui, deve ser uma igreja aqui impactada pelo Deus que adora, impactada pelo Deus que se revela. João capítulo 1, o Logos, o Verbo se fez carne. Deus se fez carne,
A mente de Deus veio habitar entre nós. Palavra logos, palavra para mente, o entendimento, a compreensão, a ajuda, o encorajamento, a liberdade, o poder, a unção. O Senhor veio, andou entre nós. Pelo seu Espírito, Ele está aqui esta manhã. Ele habita em nós. Ele se move entre nós esta manhã. Nos convida para adorá-lo. E quando nós o adoramos, nós devemos fazer como Barnabé e Saulo na igreja de Antioquia. Você toma o texto de Atos 13, diz assim: servindo eles ao Senhor. Servindo lá é adorando. Porque a adoração no Novo Testamento é a Deus e é serviço. Nós adoramos e nós disponibilizamos a nossa vida. Nós adoramos e nós entregamos a nossa vida. Nós adoramos e dizemos: Senhor, estou aqui, eu quero que o Senhor use a minha vida onde o Senhor quiser, para a glória do Teu nome. Nenhum de nós foi chamado para vir aqui apenas dominicalmente ou durante a semana e ficar aqui sentado, dizendo: o culto foi bom, tinha um pastor lá, um camarada de cabelo branco e tal, até que foi legal, foi bom, mas se a gente não gosta muito, a gente muda. Não, isso não é a igreja. Isso não é o corpo de Cristo. Nós temos um chamado para adorá-lo e a reunião é para edificação e nós somos encorajados, fortalecidos, abençoados, recebemos ânimo do Senhor. Seu coração está fortalecido esta manhã? Amém? Quantos anos vocês acham que eu tenho? Se você estivesse lá no seriado do Chaves, você diria todos? Não, ainda não tenho todos. Eu acho que todos não terei. Em 73, eu era jovem, como alguns de vocês. E quando eu nasci de novo, eu já nasci querendo Deus. Eu não entendo como é que alguém nasce de novo hoje e não quer Deus. Que Jesus é esse, como o pastor Haroldo falou aqui, que encontra com a nossa vida e a gente não lê Bíblia. Você encontrou com qual Jesus? Se foi o da Madonna, aí não vai ler a Bíblia mesmo. Se foi qualquer outro Jesus, você não vai ler a Bíblia. Se é o Jesus, Filho de Deus, o Salvador, aquele que foi à cruz em nosso lugar e ressuscitou, está vivo, aleluia, e tem autoridade, toda autoridade me foi dada. Ele diz aqui em Mateus 28, no céu e na terra. Se você encontrou com esse Jesus, você tem fome pela palavra, você tem desejo por Deus. E naquele período, eu queria Deus de toda maneira, e naquela época eu estava numa igreja batista tradicional, e o meu pastor era aluno na faculdade teológica, então ele era... eu digo isso com respeito, ele era bem batista mesmo, e eu falei para ele: pastor, eu quero orar. Ele falou: não, isso é muito perigoso ficar orando tanto assim, você quer orar demais, ele dizia para mim, você pode virar um pentecostal, ele dizia. Eu nem sabia o que era um pentecostal, naquela época, na igreja batista, os pentecostais eram heréticos, os presbiterianos eram primos, e a palavra era batista, nós os batistas. Mas naquela semana em Santos, lá na Avenida Pedro Lessa, tinha uma reunião de avivamento na Assembleia de Deus. E uma senhora da igreja, que o marido era da Assembleia de Deus, ela me falou: Josué, vai ter uma semana de avivamento, você não quer ir lá? Eu falei: eu acho que o pastor não vai concordar. E falei com ele, ele falou: olha, é muito perigoso, não vai lá. Mas você que decide. Era uma quarta-feira, eu entrei com todas essas preocupações do perigo, fiquei sentado lá, pé lá atrás, o chão era rústico ainda, e fiquei ouvindo aquilo que estava sendo pregado, e de repente o evangelista disse: você quer o Espírito Santo com poder? Venha, você vai ser queimado hoje. Eu pensei: bom, bem que é perigoso mesmo, vamos pôr fogo aqui. E eu decidi ir embora. O auditório estava fechado, não tinha esse corredor. A irmã que me convidou estava na frente,
Quando eu decidi ir embora, o auditório, sem ninguém falar nada, o auditório abriu em 2 grupos. Ela me viu saindo. Da frente ela deu um grito: Josué! Nunca se faz isso num culto, ainda mais num culto tradicional. E ela saiu correndo, me pegou pelo braço: vamos lá, você vai ser queimado hoje. Segunda vez. Eu lembro que eu dobrei os joelhos aquela noite, era 6 de fevereiro de 1973, eram 15 para as 9 da noite. Quando eu olhei de novo, era 1h da manhã. Eu levantei-me, eu estava embriagado, eu estava bêbado, eu não podia ir para casa sozinho. Por que eu falei da idade? Aquele fogo de 73, ele nunca foi embora da minha vida. Eu não sou da música, a Fúvia da música, eu não sou. O Senhor me falou: não te chamei para isso. Então, eu sempre canto, mas tinha um cântico naquela época, num grupo de oração, a gente cantava assim: o fogo lá do céu não faz mal para ninguém, o fogo lá do céu não faz mal para ninguém, o fogo lá do céu não faz mal para ninguém. Essa era a primeira estrofe. O coro era assim: o fogo lá do céu não faz mal para ninguém, o fogo lá do céu não faz mal para ninguém, e o fogo lá do céu não faz mal para ninguém. Aí cantava a segunda estrofe: o fogo lá do céu não faz mal para ninguém. Aleluia. Porque quando o Senhor fala sobre as nações, Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias. Isso é mais do que uma informação na mente, irmãos. É uma presença. Isso é mais do que uma frase doutrinária. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Cristo. Ele prometeu ir com você. Ele prometeu estar com você. Ele prometeu revelar-se a você. Ele prometeu vir à sua vida, encher você de alegria. Ele prometeu encher você de vigor, de entusiasmo. O Senhor disse: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos séculos. Agora, quando nós pensamos nessa tarefa de pregar o Evangelho, de vivermos nesta hora deste mundo com tantas batalhas como nós podemos ver como cristãos, meus queridos irmãos, sem a experiência com Deus, sem comunhão com Deus, sem conhecer a Deus, nós não vamos caminhar da forma como Deus quer. Quando Jesus fala da vida eterna, em João 17, ele diz: a vida eterna é conhecer a Deus. E o Senhor Jesus nos convida para crer em Deus. No Evangelho de João, eu queria citar esse texto de João capítulo 14, quando Jesus está falando com os seus discípulos. Evangelho de João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, quando ouvimos esse chamado, esse é um chamado para comunhão. Se você perguntar: bom, mas o que é que eu devo crer sobre Deus? Então você vai novamente para João, primeira carta, capítulo 4, versículo 8, João diz: nós precisamos crer no amor de Deus. Nós precisamos crer que Deus nos ama e que esse amar de Deus é um chamado para devolver o nosso amor a Ele. Esse não é um amor de Papai Noel, não é um amor de vovozinho, esse é um amor onde Deus nos chama para responder ao seu amor. Nós temos um mandamento em Marcos, em Mateus: amar a Deus sobre todas as coisas. E queridos, o amor de Deus, Ele espera de nós uma resposta. Deus espera de nós que no nosso coração tenha afetos para Deus, que o nosso coração esta manhã tenha desejo de conhecê-lo. Como ele nos diz em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E Oséias diz que o povo de Deus deixou de conhecer a Deus.
e porque deixou de conhecer a Deus, aquele povo estava sendo destruído. A palavra destruído lá é algo cessou. Quando o conhecimento de Deus vai embora, ou se ele não chega, algo para. Então, quando eu vejo cristãos que não estão entusiasmados com a oração, eu pergunto o que foi que parou ali naquela vida. Quando eu vejo irmãos que não estão entusiasmados com a leitura da Bíblia, com o comer da palavra, eu pergunto o que é que aconteceu, que aquela alma não está apaixonada pela palavra. Quando eu vejo irmãos que não pregam o Evangelho e não falam do Deus que liberta e que cura e que restaura e que ama, o que é que aconteceu com aquela vida? Quando eu vejo alguém que não tem entusiasmo no corpo de Cristo e não quer estar com os irmãos e não quer ter comunhão, o que aconteceu? Algo parou ali. Então eu penso que na medida que nós ouvimos o chamado do Senhor para crer no amor de Deus, nós temos um chamado para responder ao seu amor. Eu venho trabalhando com a minha vida já por alguns anos. Eu venho lendo e trabalhando e orando sobre essa questão do conhecimento de Deus. Quem é Deus? Nós cantamos aqui sobre Ele nesta manhã. E nós estamos cantando todo esse tempo que Deus tem nos chamado sobre o Senhor. Mas, queridos, quem é o Senhor? O que é que nós sabemos sobre Deus? Será que nós estamos naquela posição de Atos 17, quando Paulo chega em Atenas? Ele está lá esperando que sua equipe vai chegar. Ele está angustiado porque ele vê que a idolatria é reinante. As pessoas estão debaixo do poder de demônios por causa da idolatria. Paulo não quebra ídolos, Paulo não sai quebrando nada, mas o coração de Paulo está indignado em ver a opressão, como o nosso adversário oprime, como o nosso adversário prende, como o nosso adversário rouba, como o nosso adversário destrói, mata. E Paulo, tendo uma mensagem que liberta ali para comunicar, Paulo está olhando aqueles diversos altares. Ele vê um altar lá com a insígnia ao Deus desconhecido. E Paulo diz para os atenienses lá no Areópago: é sobre o Deus desconhecido que eu quero falar. Sabe, como é que eu digo isso? As impressões do meu coração, quando eu encontro irmãos e pastores e vou para algumas igrejas, é que nós nos tornamos uma igreja, não toda ela, mas uma parte, que não sabe quem é Deus, não conhece Deus, não conhece o Senhor, não conhece esse chamado para responder o amor de Deus. Queridos, quando nós compreendemos que Deus nos ama e nós respondemos, nós entendemos aquilo que Jesus disse em João capítulo 4, quando os discípulos chegaram, trouxeram um lanche, um fast food para Jesus lá. Come, Senhor. O Senhor disse: eu já comi. E eles ficaram conversando entre eles, porque os discípulos naquele período trabalhavam numa frequência mais baixa, né? Nunca entendiam o que estava acontecendo. O que aconteceu? Quem foi que trouxe comida para ele? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A comida de Jesus. Nesta manhã, nós somos uma igreja enviada. João 20, 21, Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você é uma pessoa enviada, você é um jovem enviado, você é uma moça que foi enviada, você é um irmão, uma irmã, um casal. Deus nos enviou para este mundo. O tempo aqui dentro é de equipamento, o tempo aqui dentro é de encorajamento, o tempo aqui é de renovação, é de consagração, é de entrega, é de confissão. O tempo aqui é para dizer: Deus, fala mesmo, mexe com a minha vida, sacode a minha vida, incomoda a minha vida, perturba o meu coração, me tira da zona de conforto. O tempo aqui é para isso. Se você sair daqui esta manhã, não pelo fato de que o pastor Josué está aqui, mas porque Deus está e a sua palavra está. Se a palavra de Deus não vier a você com poder esta manhã, pense se você é salvo. Se a palavra de Deus não inquietar você, não tirá-lo da zona de conforto, não levá-lo ao arrependimento,
Quando você vai para os pais da igreja, esses homens que vieram antes de nós, eles tinham lá, a primeira oração, era a oração da investigação. Sonda o meu coração, ó Deus. Estas reuniões que nós temos é para que o nosso coração, não só aqui, mas no dia a dia com a palavra, mas aqui temos um chamado para que o Espírito venha sondar aquilo que nos impede de receber o amor de Deus, aquilo que nos impede de responder ao amor de Deus, aquilo que nos impede de dizer a Deus: Senhor, aqui está a minha vida. Sabe, queridos, quando nós compreendemos essa dimensão do amor de Deus, que não é um amor. Quando eu era garoto, eu tinha lá um camarada que vendia naqueles carrinhos com música, ele vendia aquele coisa que sumia logo na boca, algodão doce. O amor de Deus não é algodão doce. Não é isso. Quando nós compreendemos o amor de Deus e nós respondemos, os pais da igreja costumavam dizer que quando você tem comunhão com o Senhor, você casa com o Senhor. Há um casamento, não como o nosso. Pode até ser igual ao nosso, se o nosso casamento está na vontade de Deus. Há um casamento. Quando você compreende o amor de Deus, você não tem dificuldade para dizer: Deus, aqui está a minha vida. O Senhor faz como o Senhor quer. Sonda a minha vida. Tem alguma coisa que não te agrada? Esta reunião é para que o Espírito fale a você e a mim. O que não agrada a Deus na sua vida e na minha vida? O que nós estamos fazendo, falando, onde nós vamos, com quem nós estamos nos relacionando, nossa maneira de viver, o que não agrada a Deus? Eu sempre gosto de exemplificar. Estou tomando água, o copo está completamente limpo. Se tivesse um cisco aqui, eu não tomaria essa água, você também não, correto? Nós iríamos lavar o copo e trazer outra água para cá. Quando Paulo diz que o Espírito Santo tem zelo, ele tem ciúmes. E quando há um cisco entre eu e ele não pode trabalhar como ele quer. Então, quando nós olhamos para a promessa dele, do grande mandamento, eu estarei com vocês, ele não é o cara lá de cima. Não. Entendeu? Ele não é você. Você é Deus. Embora aqui na intimidade, a gente tem muita intimidade com o Senhor. Mas nós perdemos essa percepção da majestade de Deus, desta presença prometida, dessa presença que vem. Salmo 27, eu vou concluir, viu, irmãos? Salmo 27, eu preciso citar isso, os irmãos tenham graça comigo. Se eu parar o meu tempo e for embora sem citar isso, o Senhor vai me disciplinar. Então eu preciso citar. Salmo 27, o salmista diz assim no versículo 8: o meu coração compreendeu o teu mandamento. Salmo 27, 8. Porque o salmista no versículo 7, ele ora. No versículo 7 ele diz: ouve, Senhor, a minha oração. E de que maneira o Senhor responde? O Senhor diz: buscai a minha presença. Imediatamente, o salmista responde: buscarei, pois, Senhor,
a tua presença. É essa alma que nós precisamos ter. Ele prometeu estar conosco. Você podemos dizer a Ele: Senhor, eu quero experimentar, eu quero viver, eu quero ter a experiência com a tua presença. Eu não quero apenas ter a informação. Nós andamos por fé, cremos no texto, a palavra de Deus é suficiente. Mas o Senhor promete, Ele nos convida: buscai a minha presença. E o salmista, que tem um coração para Deus, ele diz: a tua presença eu buscarei. Essa busca da presença de Deus, ela é muito semelhante à busca da Sulamita no livro de Cântico dos Cânticos. O livro de Cântico dos Cânticos começa com a Sulamita dizendo para o amado. Ali Salomão é chamado de amado e a Sulamita é chamada de amada. O nome Sulamita só aparece uma vez em Cântico dos Cânticos. Ela diz: beije-me ele com os beijos da tua boca. É a história de um casal, mas é também um chamado do relacionamento do noivo com a noiva, do esposo com a esposa. Para nós, aquele beijo que a Sulamita deseja, não é um beijo de arrependimento ali. Cântico dos Cânticos não fala de arrependimento, não fala de salvação, porque aquele livro é para quem está salvo. Ele é um livro de comunhão. Não é o beijo do filho pródigo, não é o beijo de Maria aos pés de Jesus. O beijo de Cântico dos Cânticos é de alguém que quer e deseja o Senhor, alguém que tem desejos por Deus, alguém que quer ir ao coração de Deus e receber força, e receber vigor, e receber revelação, e receber direção, e receber ânimo, e receber fogo para a vida diária, receber coragem para lidar com as opressões, as depressões, as induções, os medos, como foi mencionado aqui, para lidar com as vozes ao nosso redor. Quantas vozes à nossa volta. Paulo diz que nenhuma delas é sem sentido. É verdade. Há vozes que vêm para destruir, há vozes que vêm para oprimir, há vozes que vêm para jogar você no chão, há vozes que vêm para dizer: não dá, não adianta, não vai dar certo, você não vai conseguir. Mas quando você vai ao Senhor, Ele diz: eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você. Eu estava orando uma madrugada dessa, porque quando você tem crises fortes, quando você tem batalhas fortes, você ora. Ou você ora, ou você ora. Você não tem alternativa. Nas batalhas, nas tribulações, nas lutas, nas adversidades, quando as coisas não saem como você quer, quando Deus muda os planos, às vezes drasticamente. Muitas vezes Deus avisa, algumas vezes Deus não avisa. Deus disse para Paulo: você vai a Roma. Paulo disse: aleluia, eu quero ir a Roma. O Senhor vai. O Senhor foi ao quarto de Paulo e disse: Paulo, você vai a Roma. Mas não disse que ele ia no navio, que ia quebrar todo, ele ia terminar na ilha de Malta lá. Não falou. Você vai passar um naufrágio, sua vida vai correr perigo, você vai ficar 14 dias debaixo de tempestade. O detalhe o Senhor não deu. Nós não temos estrutura para ouvir todos os detalhes. Ele vai abrindo a cortina, na medida que nós caminhamos, Ele vai abrindo aqui, ali, aqui, ali. Numa dessas madrugadas, eu disse para Deus: Deus, eu tenho alguns projetos e eu vou parar. Eu acho que não vou continuar mais. Mas eu quero ouvir o Senhor. E eu estava lendo um livro sobre comunhão com Deus, e o próximo capítulo, o autor falava que um dia ele disse para Deus: Deus, eu não vou continuar mais, eu vou parar. E o Senhor falou para ele: não abandone o seu projeto. Se ele é de Deus, não abandone o seu projeto. Se Deus deu o projeto a você, não abandone o seu projeto. Se Deus chamou você, não retire a mão do arado. Se o que você está fazendo é ordem de Deus, você fica aí, fazendo o que Deus mandou você fazer.
E naquela madrugada eu entendi Deus dizendo: fica quieto. O salmista diz: a minha alma espera silenciosa. A nossa alma é muito barulhenta, a nossa alma fala muito, a nossa alma é muito inquieta. Por isso no Salmo 46 o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós queremos resolver com a nossa mão, nós queremos resolver com a nossa experiência, nós queremos resolver com a nossa convicção, nós queremos resolver do nosso jeito. E há muitos momentos em que o Senhor diz para você: fica quieto, acalma a tua alma. Então esse chamado para fazer discípulos, para pregar o Evangelho, é um chamado para falar desse Deus que se revela. É um chamado para dizer ao mundo onde vivemos: o Deus da Bíblia, Ele fala. O Deus da Bíblia anda com você. O Deus da Bíblia não precisa ser carregado, não precisa ter cuidado para que Ele caia e quebre. O Deus da Bíblia está vivo, Jesus ressuscitou. Eu vou contar uma coisa aqui que a Maria José não sabe disso, mas eu vou falar. Eu não falei isso para ela. Eu estava orando nesses dias de batalha, nessa caminhada de conhecer o coração de Deus, e eu perguntei para Deus: Deus, como é que eu cuido da minha esposa? Há vários homens casados aqui, não é? Então você fica ligado agora, porque o bastão é para você. O Senhor falou para mim: cuida dela como eu cuido da igreja. E como é que o Senhor cuida da igreja? Como eu cuido de você e dos irmãos. Eu falo com você, você não me ouve. Eu amo você, você não me responde. Eu sou o servo que fui para a cruz. Marcos diz que Jesus é o servo sofredor. E Davi diz que Deus trabalha até agora pela sua vida e pela minha vida. Ama Mazé. Cuida dela como eu cuido da igreja. E isso significa que eu tenho que abrir mão de várias coisas. E eu tenho que fazer o que eu não quero fazer. E eu disse para o Senhor: como é que eu faço o que eu não quero? Faz com alegria. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Isso está no chamado de Mateus 28. Faz parte do discipulado. Faz parte da ordem para ir. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo: alegrai-vos. E com alegria, cristãos alegres, cheios do Espírito Santo. Naquele período que eu passei pela experiência do batismo com o Espírito Santo, quando eu voltei para o meu pastor, ele já sabia. Aquilo foi para o rádio. Líder de Mocidade Batista foi batizado com o Espírito Santo na Assembleia de Deus. Pronto, todo mundo sabia. Ele perguntou para mim: o que aconteceu com você lá? Eu falei: olha, eu não sei ainda explicar, mas eles disseram que eu fui queimado. Seu coração está queimando esta manhã? Seu coração está queimando por Jesus? Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus é lindo, irmãos. Jesus é amoroso, irmãos. Jesus é cheio de graça, irmãos. Jesus ama você, meu irmão e minha irmã. Ele quer ajudá-lo. O que é que eu percebo quando o salmista diz: eu buscarei? Alguns irmãos demoram para dizer ao Senhor na velocidade do salmista. Por que não dizer ao Senhor esta manhã: Senhor, eu vou pagar o preço para buscar a Tua face. Eu vou pagar o preço para buscar a Tua presença. Eu estava dizendo isso para a Maria José essa semana, ou semana passada. Quando você começa a caminhar em mais intimidade com o Senhor, você corre alguns perigos. Qual é o perigo? Você não quer mais nada. Você não precisa de mais nada. Então você já tem uma vitória, porque você não briga mais por coisas.
você está livre do poder das coisas. Entende isso? Você tem outro ouvido na comunhão com o Senhor, você ganha outro ouvido, você ouve de outra forma tudo. O que é que você está querendo comigo? Por que falou isso? Você tem outro ouvido, você tem outros olhos, você ganha outra mente, você não tem medo em oferecer a vida, e dar a vida ao Senhor, e dizer: Ele, estou pronto, eu quero ir. Sua igreja orienta, os pastores vão orientar. Não é que você vai agora, amanhã você vai para o bairro, vai para a rua, vai para onde você vai, mas para uma outra cultura você precisa de ajuda, de treinamento, então os pastores orientam, mas a vida fica disponível para Deus. Eu quero citar um pensamento para concluir. Houve um irmão no começo do século 18 ou 19, ele disse o seguinte, fazendo uma leitura da igreja no futuro, ele disse o seguinte: se a igreja não for uma igreja, nós, profundamente espiritual, que conhece Deus, ela não sobreviverá ao mundo tenebroso, à dupla batalha que nós enfrentamos. Temos um chamado para sermos cristãos espirituais, gente com a vida focada no conhecimento de Deus e no compromisso de revelar Deus para esta sociedade. Pastor Haroldo, eu não lembro de um período, eu sou cristão há 50 anos, que as pessoas estão tão abertas para ouvir o Evangelho como agora. É agora. Agora é a nossa hora. Nós somos Atos 29. Agora é a nossa hora. Agora é a nossa vez. O grande problema é que o mundo está aberto para ouvir e parece que nós não estamos prontos para pregar. Então, nesta manhã, vamos tomar uma decisão. Vamos consagrar a nossa vida esta manhã. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus, dizer: Senhor, eu quero o teu fogo no meu coração esta manhã. Eu quero que o teu fogo venha, o teu poder venha, que o teu Espírito encha a minha vida hoje, amanhã, cada dia da semana, a tua presença encha o meu coração. Irmãos, eu não posso dar detalhes aqui da comunhão com o Senhor, essa é uma questão. Você não pode falar tudo, porque há coisas muito profundas que eu estou aprendendo. Mas quando você está com Ele, você não precisa de nada, você não precisa de ninguém, você não precisa de qualquer outra coisa. Mas nós estamos num mundo onde nós temos que ir, e precisamos de pessoas, mas a presença dEle é tudo para nós. É o que nós cantamos aqui. Então eu quero encorajá-lo esta manhã a tomar uma decisão. Saia da sua zona de conforto, saia do seu lugar de desobediência, se você está. Saia do seu lugar de rebeldia, se você está em rebeldia. Saia do pecado, se você está vivendo no pecado. Saia do sono espiritual. Agora, você já tem tomado uma decisão, consagra isso, renova isso esta manhã. Disponibiliza a sua vida, traz a sua vida para ser um instrumento. O mundo quer ver homens e mulheres que conhecem a Deus, que andam com Deus e que estão cheios de Deus, para a glória de Deus. Amém? Vamos fazer discípulos? Que Deus use a sua vida para obedecer à grande comissão. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Pregue o Evangelho, gere filhos, conheça o Senhor, fale do Senhor, ame o Senhor com todo o seu coração. Você terá suprimento, você terá conteúdo, você vai para a maturidade, você se torna um cristão útil para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, fiquem firmes. Amém. Amém.